Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet em todo o planeta. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, por consequência, as bênçãos de Deus estão se manifestando em tua vida. Eu recebo que a cobertura de anjos cobre todos vocês e que esta palavra será levada por todos vocês a outras pessoas. Abençoadas, abençoados. É isso aí, e assim nós damos início à nossa ministração de hoje. O tema se chama Perguntas e Respostas. Antes, eu gostaria de agradecer a todos vocês que colaboram comigo, enviando sua semente aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Essa semente ajuda a fazer a palavra correr, mantém essa engrenagem toda funcionando, as edições, as publicações, a rádio no ar, tudo isso que é feito aqui com muito carinho para que a palavra corra e alcance outras pessoas. Então, muito agradecido por você semear aqui, e eu espero, declaro e confesso que você já esteja colhendo aí na tua vida, em todas as áreas da tua vida, porque essa é uma instrução que o apóstolo Paulo traz com relação a um dos aspectos da graça de Deus. Aquele que semeia abundantemente, colhe abundantemente também, é isso que está escrito, e é assim, dessa maneira que nós cremos. Por isso, durante a ministração, sempre vai aparecer, de vez em quando, o código Pix para você semear, se você estiver sentindo isso no teu coração. É isso aí. Bem, como eu disse para você, o programa de hoje está dedicado a responder aqui a nossa audiência com relação a isso, né? A esse aspecto da graça, a esse assunto. São várias perguntas que as pessoas estão fazendo, e hoje eu comecei a verificar com calma, uma por uma, e tem cada pergunta aqui interessante, que talvez seja a tua dúvida ou a dúvida de alguém que você conhece. Por isso, nós vamos começar dessa maneira aqui. Bem, aqui tem uma pergunta de um abençoado chamado Noel Nunes. Noel Nunes já tem um tempinho, 3 meses que ele fez essa pergunta, né? Então, são perguntas de toda a época aqui, e ele diz: boa noite, pastor, por gentileza, defina para nós o que é carne. Será que isso pode ser a alma? Então, vamos começar respondendo a pergunta do abençoado Noel Nunes. Noel e abençoados, a carne é a nossa roupa humana. Por exemplo, você está vendo essa bonita camisa aqui, que já tem tantos anos que você não imagina quantos anos eu tenho essa camisa. Essa camisa é o Pedro Kelly? Certamente você diria, não. Essa camisa é a roupa que está vestindo o corpo do Pedro Kelly. Detalhe importante, essa camisa está sobre o corpo humano. Então, enquanto eu estou vestido, você não vê o meu corpo, verdade? Porque a minha roupa está me vestindo. A carne é a roupa do espírito. Por quê? Porque a tua verdadeira identidade, Noel, é espiritual. Você é um espírito criado por Deus antes da fundação do mundo. Um dia você chegou a essa terra para cumprir o plano de Deus para você na tua vida. Qual era o plano de Deus na tua vida? Que você nascesse em carne humana no tal ano, tal dia, tal mês, naquela família, naquele país, que você teria então uma vestimenta, e essa vestimenta humana teria o cabelo assim, a cor da pele assado, a altura, a estatura, tamanho, tudo isso aí que você já sabe. Então, esse é o corpo que veste o espírito, porque Deus é espírito e pai dos espíritos. Se você é um espírito, se você é um filho de Deus, você é um espírito, tá bom? Então, a tua verdadeira identidade é a identidade espiritual. A tua identidade humana é essa que você acorda de manhã e olha no espelho, escova os dentes, toma banho, penteia o cabelo, bota perfume. Essa é uma identidade provisória que está cobrindo o teu espírito provisoriamente por um determinado tempo aqui nessa terra, e
é o teu adversário. Aí é que começa. Por quê? Porque em Romanos capítulo 8, verso 3, está escrito que no teu corpo, esse corpo que veste você já entendeu que você é o espírito vestido por um corpo, nesse corpo está encerrado tudo aquilo que se chamou pecado, né? Então, para que fosse dado fim ao pecado, ele foi encerrado na carne, e a carne você sabe para onde vai no último dia, né? Então aí se acabou a carne. Essa roupa tem um prazo de validade, tem uma data de validade, e ela com o passar do tempo vai se deteriorando. O apóstolo Paulo chama a nossa carne de o homem exterior que se corrompe, ou seja, é uma roupa que veste você espiritualmente, né? A roupa humana veste você, e ela começa a envelhecer a partir do momento que nasce, e se deteriora também em relação a outros aspectos, tá? Ela se corrompe, vai se corrompendo todo o tempo. Em Gálatas capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo afirma que nessa carne, essa carne tem desejos enganosos, ela tem obras, são conhecidas, ela tem capacidades inerentes a ela, né? Então ele diz exatamente assim aqui na tua Bíblia, em Gálatas 5,19: as obras da carne são conhecidas, e são, adultério, fornicação, lascívia, ira, porfia, inimizade, ciúme, contenda, divisão, bebedice, glutonaria, feitiçaria, não sei o que, uma porção de porcaria. Ora, se Romanos 8,3 diz que no teu corpo aí está encerrado todo pecado, imagina, daí para lá, né? Então, dessa maneira, eu quero aqui responder ao nosso amado Noel, né? Que defina para nós o que é carne. Aí, então, está definido o que é carne, todo mundo entendeu. Mas ele põe aqui um adendo, pode ser a alma. Aqui vai um outro aspecto e uma orelhinha, uma pontinha aí, para que a gente possa compreender o que é a alma. Preste atenção, você é espírito vestido por uma carne, então você está em condição debilitada. Por quê? Porque você está preso dentro de um corpo de carne. Se você estivesse por aqui espiritualmente, você não sentiria sensações, tristeza, dor, angústia, medo, sabe essas coisas? Por que você sente isso? Porque você está habitando num corpo que capacita esses sentimentos. Então, alma é esse resultado desse somatório da vida espiritual presa dentro de uma vida humana, de um corpo humano. Essa experiência é chamada de alma. O apóstolo Paulo fala em corpo, alma e espírito. Então a vida almática, a vida humana, a vida que tem essas sensações de um espírito vivendo angústia, de um espírito aperfeiçoado vivendo medo, um espírito abençoado e escolhido por Deus, predestinado, vivendo uma sensação de tristeza, de pena, por exemplo. Os anjos não sentem pena. Por quê? Porque os anjos, eles não estão em condição carnal, eles estão em condição espiritual, então eles não sabem identificar o que é pena, o que é misericórdia, o que é alegria, o que é isso. Eles não sabem isso, porque esses são sentimentos ligados a vida de um espírito vivendo num corpo de carne, entendeu? Então, por isso que existem esses tipos de sensações. A isso nós chamamos de alma. E quando você tem a mente de Cristo ativada, essas sensações, elas ganham uma nova dimensão, muito melhor e superior, que a gente pode entrar nisso num outro momento. Vamos passar aqui a segunda pergunta, né? Eu não quero me alongar demais, vamos responder algumas perguntas, vamos aí ver quantas nós conseguimos. Eu vou procurar ser sucinto, ser objetivo. Já tem abençoados aqui que eu escutei a sineta aqui. Não chegou ainda nenhum comentário, tranquilo. Se quiser participar, fique à vontade. Pode escrever para o WhatsApp que está aqui na tela. Segunda pergunta, Stefânia Marques. Boa tarde, Pedro. Estou gostando dos seus vídeos e acredito, diz ela. Mas hoje eu fiquei aqui pensando, se o Espírito é perfeito,
Por que será que Deus mandou a gente para essa roupagem de carne? Sei que é para nosso crescimento e aprendizado, mas o Espírito é perfeito. Ou seja, ela está aqui com uma dúvida muito pertinente, né? Porque parece que ela está com a mente de Cristo ativada, está com a inteligência espiritual funcionando, e ela está pensando aqui, poxa, eu gosto dos vídeos, eu acredito, mas se o Espírito é perfeito, por que Deus mandou a gente para viver dentro desse corpo tão ruim? Outro dia eu ministrei um tema que falou um pouco sobre isso, eu não sei se vocês que estão aí vão lembrar, talvez sim. Bom, aqui vai. Ela mesma diz, sei que é para nosso crescimento e aprendizado. Então a resposta seria o seguinte, lá em Gênesis, depois do pecado de Adão, Deus expressou uma frase. Você lembra qual foi? Vê se você lembra aí. Eu vou dar 2 segundos para você responder a ti mesmo qual terá sido essa frase que Deus expressou ali. Logo depois do pecado, não lembra? Ele falou assim, eis que o homem agora é como Deus, conhecedor do bem e do mal. Foi muito bem. Então, depois que isso aconteceu, Deus disse assim, agora o homem é como Deus. Agora pode haver uma relação, porque ele conhece bem e mal. Então, todos em carne somos descendentes do primeiro homem, e isso está inerente na nossa carne. Quando nós entramos pelo útero da nossa mãe e atravessamos para o lado de cá, e eu não estou falando nenhuma heresia aqui, nenhuma bobagem, Isaías 46, verso 3, depois você pesquise aí em diante, tá bom? Você vai ver que esse foi o túnel do tempo para você que estava somente em espírito, agora está vestido por um corpo de carne. Isaías 46, verso 3, Deus fala assim, vocês que eu trouxe através do ventre, né? Quando você está do lado de uma montanha e tem um túnel e você atravessa para o lado de cada montanha, você atravessou através da montanha, pelo túnel. Então o útero da mulher é o túnel que vestiu você com esse corpo de carne, como lá atrás está escrito que de pele e osso me entreteceste, me vestiste, né? Ou seja, vestido de carne e osso, está escrito lá atrás, depois eu não quero falar o verso errado aqui, né? Isso pode estar lá em Jó, eu acho. De pele e osso me vestiste, o teu cuidado guardou o meu espírito. Guarde essa palavra aí. Então, essa pele e esse osso que te vestem são a tua roupa. Para quê? Para que você pudesse discernir bem e mal e dessa maneira fosse igual a Deus. Quer dizer que ao conhecer bem e mal, é uma coisa só, não é conhecer o bem só. Não, eu não quero mal não, eu sou bonzinho e eu quero só o bem. Isso não existe. É bem e mal. É igual semear e colher, é uma lei só, é um princípio só, o princípio de semear e colher. O princípio de conhecer bem e mal, é uma coisa só, né? É igual o dia e a noite, um não existe sem o outro. Eles estão juntos, é uma coisa só, pare para pensar nisso, esse é um mundo assim. Então, quando você entrou nesse corpo de carne que você teve a oportunidade de conhecer bem e mal. E é por isso que se manifestam as tribulações na nossa vida. Como disse aqui a nossa abençoada Estefânia, ela diz, eu sei que é para nosso crescimento e aprendizado. Justo, é para isso mesmo, para crescimento e aprendizado. Aprender, discernir bem e mal. Em outro lugar o apóstolo Paulo fala isso. Aprender a discernir bem e mal. Essa ciência, né? É uma ciência. Você não precisa praticar o mal para você saber o que é o mal, certo? Então, é isso aí. E dessa maneira, então, você é igual a Deus. Essa pergunta foi interessante, né? Também. Aí,
A Tânia Marx, agora aqui, ela diz aqui uma outra coisa interessante, num outro tema, né? Um tema que se chamou assim, olha, há 4 meses atrás eu ministrei um tema chamado Pontos a serem corrigidos para ativar a prosperidade, a manifestação da graça de Deus na tua vida e tal. Procure lá, pontos a serem corrigidos. Existem vários pontos que nós, quem sabe, temos que corrigir, eu me incluo nisso, e esse tema é bem pertinente também. Então ali ela colocou, vale entrar aí a expressão a fé sem obras é morta? Então a resposta aqui seria, porque essa expressão foi de Tiago, né? Tiago, esse Tiago que escreveu a carta aqui, uma das cartas que a gente chama de carta de apostasia, ele escreveu essa carta, e essa carta foi uma carta dirigida a um povo que não era judeu, ou seja, ele estava em desobediência, ele estava escrevendo para uma igreja que não estava a seus cuidados, debaixo de seus cuidados, porque ele não tinha essa autoridade da parte de Deus, e ele estava ali, na sua carta, atacando o apóstolo Paulo, porque Pedro, Tiago e João não se davam bem com o apóstolo Paulo, ou seja, quando eu digo isso, eu digo, eles não concordavam com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, a pregação dele era esta aqui, o homem é justificado pela fé. E Paulo era acusado naquela época de ensinar as pessoas a se afastarem da lei, né? Se afastarem da lei de Moisés, dizendo e ensinando que a lei de Moisés fez parte do pacto antigo, e tudo se fez novo, porque nós agora estamos em Cristo, os que estamos depois da ressurreição, todos nós, né? Aqui não estou falando de religião, estou falando se você crê em Cristo, estamos depois da cruz, então a lei de Moisés não é para você. Tiago, esse escritor, ele era um legalista, ele era um judeu honesto, ele não era um judeu hipócrita como Pedro, não, ele era um judeu honesto, ele era aquele pé roxo. Então ele atacava o apóstolo Paulo, dizendo, você fica pregando aí que o homem é justificado somente pela fé, que não tem que fazer nada, é só crer, né? E eu quero dizer para você que a fé sem as obras da lei de Moisés, ela é morta. Muita gente pega esse versículo e confunde, tira do contexto, e a fé sem obras é morta. Tem que dar pão, café com leite, feijão com arroz para o cara que está lá na rua jogado. Está certo que tem que dar lá porque ele está com fome. Isso não precisa nem dizer, né? Tem que dar, tem que ajudar. Se você puder ajudar, ajude. É isso mesmo, né? Então, mas aquele versículo não está falando disso. Aquele versículo está dizendo que a fé, Paulo, tua fé, essa fé que você prega, né? Sem as obras da lei de Moisés, ou seja, sem o batismo, sem as observâncias que Moisés estipulou naqueles livros do Levítico, Deuteronômio, aquelas 613 ordenanças, não eram 10 mandamentos, não, eram 613. Tiago sabia que eram 613, e ele estava dizendo, não adianta nada você dizer que crê em Cristo se você não observa aqueles mandamentos. Essa fé, crer em Cristo sem observar os mandamentos, é morta. Era isso que Tiago estava falando ali. Então, e o apóstolo Paulo aqui, por exemplo, eu quero só para basear aqui em Romanos capítulo 3, verso 28, né, que eu acho aqui rapidinho, diz aqui, Romanos 3, 28, penso que concluímos então que o homem é justificado somente pela fé, sem as obras da lei. Isso é uma conclusão, né? Conclusão. Então não podemos confundir aquilo que nós temos que fazer. Esforça-te na graça. Está escrito isso, né? Cuida da tua salvação com temor e tremor. Que salvação? Salvação diária. Eu estou cuidando da minha salvação quando eu estou ministrando a palavra para você, mas eu também estou cuidando da minha salvação quando eu procuro dormir as horas mínimas, a quantidade de horas mínimas que eu tenho que dormir. Quando eu procuro controlar o peso do meu corpo, eu estou cuidando da minha salvação diária, né? Quando eu paro de comer mal, comer
bobagens. Bobagens são gostosas de comer, é verdade? É difícil parar de comer bobagem, mas aí é que está o segredo do negócio. Bom, mas isso é outro assunto. Então, você tem que se esforçar para viver uma vida de reinado, de vitória em vitória. Por exemplo, semear a tua semente, separar de acordo com a tua prosperidade e semear no ministério que te instrui, não é fácil, tem um certo esforço, porque você tem muita coisa para fazer com esse dinheiro. Mas, quando você compreende que semear é uma das primeiras, ou se não for a primeira que você tem que fazer, esse é um esforço tremendo. Então, quando Paulo diz esforça-te na graça, ele está dizendo que tudo requer da nossa parte alguma coisa. O único aspecto que não requer nada de nós é a salvação espiritual, porque a salvação espiritual a gente não pode acrescentar nada, né? A Juliana Barbosa pergunta aqui, aonde é a sua igreja? E a resposta é, por agora, nestes dias, nós estamos ministrando pela internet, no YouTube Pedro Kelly RCC e no Facebook Pedro Kelly. Então, é por aqui que ministramos. Pretendemos fazer uma convenção Reconciliados com Cristo num futuro próximo, onde nós anunciaremos em tempo oportuno. João Galvão, muito agradecido pela sua participação. Nós temos um monte de coisas aqui, de perguntas aqui. E a gente vai continuar depois, né? Essa seria a última pergunta que vamos responder hoje. João Galvão pergunta o seguinte: somente uma pergunta, 2 pontos. Dízimo é desse tempo da graça ou não? Ih, rapaz, olha aí. Eu noto. João, muito agradecido pela sua pergunta. Isso me dá a oportunidade de falar aqui bastante coisas aqui. Não vou me estender muito, mas eu noto que esse assunto é um assunto que está presente nos comentários de várias pessoas que estão aí, né, por aí pela internet, que falando que... Ó, tá chegando perguntas aqui, peraí. Falando a respeito disso, dízimo, quando as pessoas ouvem essa palavra, elas até mudam de canal. Por quê? Porque de tão maltratadas, defraudadas e enganadas que elas foram, as pessoas têm muita dificuldade quando o líder de algum ministério comenta a respeito da oferta, da semente, da contribuição para que a palavra corra. É bem verdade que o apóstolo Paulo só cita a palavra dízimo lá em Hebreus capítulo 7, falando da tribo de Levi, que a tribo de Levi foi instituída e levantada no pacto anterior, no pacto da lei, para exercerem o serviço sacerdotal no tabernáculo. O que era o tabernáculo? Para não estender muito, entenda assim, o tabernáculo era a congregação onde os israelitas faziam e participavam da sua religião judaica, né? Porque israelita é uma coisa, é o cidadão do povo de Israel. O judeu significa aquele que pratica a religião judaica. Qual é a religião judaica? A lei de Moisés. O brasileiro é o cidadão que nasce no Brasil. O católico é o que pratica a religião católica. Então, toda vez que você ouvir a palavra judeu, eu estarei me referindo a uma pessoa que é praticante da religião judaica. Não estaria falando especificamente do cidadão israelita. Está entendendo? Uma coisa é o povo, outra coisa é a religião da pessoa que ela frequenta. Então, lá no Velho Pacto, existia a tribo de Levi e era instituído por Deus essa questão aí. No Novo Pacto, o apóstolo Paulo, quando ele instrui a respeito da contribuição para que a palavra corra, em vários lugares, se engana quem pensa que Paulo não falou que você deve contribuir. Paulo falou. Só que, como nós estamos num pacto superior, um pacto superior e de melhores promessas, né? Assim está escrito, é claro que, então, esse entendimento
da tua contribuição, ela agora é como agradecimento. Presta atenção. Abraão, quando entregou dízimos a Melquisedeque, não existia a lei de Moisés, porque Abraão, naquele aspecto, ele viveu ali aproximadamente 430 anos antes da lei de Moisés aparecer no cenário. Então Abraão entregou os dízimos ali. Por que Abraão fez o que fez? Por agradecimento pela vitória, pela multiplicação, pela prosperidade que tinha, pela vitória dos reis, por ter conseguido libertar o seu sobrinho, que era um cabeçudo tremendo, Ló, você sabe quem foi Ló. Então Abraão estava agradecido e apareceu Deus, o próprio Deus na frente dele, que Melquisedeque era o próprio Senhor, e ali ele entregou dízimos a Melquisedeque. Depois veio a lei, e a lei trouxe o aspecto do dízimo de uma forma feia, porque tudo que a lei apresentou foi feio, sim ou não? A lei fala de gafanhoto, devorador, não sei o quê. Na graça não tem gafanhoto, não tem diabo, não tem devorador, não tem obrigação, mas tem semente. Você concorda comigo? Você já viu isso? Então, agora Paulo não fala dízimo. O que ele fala? Por exemplo, para não ficar nas minhas palavras, eu estou respondendo aqui ao João Galvão. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, o apóstolo Paulo fala assim: aquele que contribui escassamente, colherá escassamente. Aquele que contribui generosamente, colherá generosamente. Então o apóstolo Paulo agora jogou para cima de você, de mim. Ou seja, se eu quero colher generosamente, eu devo semear generosamente. Pedro Kelly, mas quantos por cento é generosamente? Aí a minha resposta para você é assim: eu não vou limitar. Quem sou eu para limitar a tua prosperidade? Quem vai julgar o que é semear generosamente é você. Não sou eu não. Entendeu? Porque o apóstolo Paulo, em outro lugar, ele escreveu assim: será aceito a tua contribuição de acordo com aquilo que você tem e não segundo aquilo que você não tem. Então comece a semear de acordo com aquilo que você tem. Em 1 Coríntios 16, 2, o apóstolo Paulo fala assim: cada semana, de acordo com a sua prosperidade, separe de acordo com a sua prosperidade. Não é para semear tudo. Ele está falando para semear uma parte de acordo com a sua prosperidade. E semeie. Entendeu? Em 2 Coríntios 9, 10, Paulo diz que aquele que te deu a sementeira, né, multiplicará a tua sementeira para você continuar semeando. Né? Aquele que dá pão para comer, Deus dá semente a quem semeia e pão para comer, 2 Coríntios 9, 10, está por ali, procure lá. Então, o apóstolo Paulo está falando em semente. Né? Em outro lugar, o apóstolo Paulo fala assim: se eu semeio nas suas vidas coisas espirituais, será que tem alguma coisa demais se você semear na minha as coisas materiais? Paulo diz assim: eu tenho muito mais direito de participar dessas coisas materiais que você tem aí, deve semear no ministério, muito mais do que muita gente com a qual você compartilha dos teus bens, e de repente essa pessoa não te retribui em nada. O apóstolo Paulo fala isso. Né? Em outro lugar, né, o apóstolo Paulo fala que você deve compartilhar das tuas riquezas com aquele que te instrui. Gálatas 6, verso 7 ou 6, por ali, me parece. Então, na graça, dízimo é pouco. Agora eu matei. Porque o dízimo limita uma porcentagem. Eu não vou limitar a tua porcentagem. Aqui tem pessoas que semeiam e pelo valor eu sei que essa pessoa está semeando muito mais que 10%. Se essa pessoa está semeando mais que 10%, imagina quanto é a prosperidade que está chegando na vida dessa pessoa. Então eu penso que com essas 3 perguntinhas podemos encerrar o programa de hoje, porque já falei aí uns 30 minutos e eu não quero ser inconveniente e falar mais do que devo e dessa forma cansar, encher o teu saco.
Nada disso. Vamos terminar por aqui, não é verdade? Mas queria te dar a oportunidade de semear aqui no ministério, já que a gente terminou aí com essa terceira pergunta do Galvão, né? Se você sente o desejo de semear no ministério, eu vou pôr agora aqui na tua tela os nossos códigos Pix, para que você faça. A segunda está no teu coração, tá bom? O que Deus colocou no teu coração, é isso aí, obedeça essa voz que é importante. Essa aí é a voz que vai manifestar a tua prosperidade. Lembre-se que a tua colheita começa no teu plantio. Se alguém quer colher feijão, tem que plantar feijão e esperar 4 meses para poder colher o feijão. Eu declaro você colhendo infinitamente mais na tua semente, porque cada semente dá fruto de acordo com o seu gênero, entendeu? Plantou feijão, não vai colher dinheiro não, tá? Plantou feijão, você vai colher feijão. Plantou dinheiro, você vai colher dinheiro. Por onde, Pedro Kelly? Lá na tua sementeira. E quem é a minha sementeira? A tua renda. O Espírito da Graça, de acordo... Paulo diz assim, um dia, Paulo recebeu uma oferta para as suas necessidades, ele escreveu assim, né? Da igreja de Filipos, através de um homem chamado Epafrodito, porque naquela época não tinha banco, né? Não tinha Pix. Então, o apóstolo Paulo falou assim, depois ele agradeceu, né? Recebeu aquela semente, agradeceu e falou: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as suas necessidades em glória. E eu queria terminar o programa de hoje declarando isso para você. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá hoje todas as tuas necessidades em glória em Cristo Jesus. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove tua mente e transforme tua vida. Até domingo às 10h30 da manhã, ao vivo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libera.